Bom dia, amados irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Eu sou a pastora Elisete Mali, venho mais uma vez compartilhar com vocês um devocional da comunidade cristã Hebron. Hoje a nossa palavra está no segundo livro de Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Eu peço que vocês peguem aí a sua palavra e acompanhem junto comigo. Toda a escritura, ela é inspirada por Deus. Ela é proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. Então, é na Bíblia que nós temos todos os ensinamentos que nós precisamos para a nossa vida. É na Bíblia que nós vamos conhecer mais a Jesus, nós vamos ter mais intimidade com Deus. E hoje eu quero falar um pouco sobre a Bíblia. A Bíblia, ela vem da palavra biblion, que é no grego. Isso significa uma pequena biblioteca, um conjunto de livros. E na Bíblia, ela vai trazer a revelação da condição do homem, ela vai trazer a revelação do caminho da salvação. Ela vai falar para nós sobre as doutrinas do Senhor. As doutrinas de Deus, elas são santas, elas são perfeitas. Os preceitos do Senhor, eles são justos, eles são verdadeiros. Nós precisamos praticar as palavras de Deus para que nós nos tornemos santos, para que a gente vai praticando a santificação dia após dia. É a Bíblia que vai revelar sobre a condenação dos pecadores. É a Bíblia que tem as histórias ali, tudo sobre Jesus. As histórias da Bíblia, elas são verdadeiras. As suas divisões, elas são imutáveis. E nós precisamos ler a Bíblia, praticar a palavra, para nós nos sentirmos seguros. E a Bíblia, ela traz a luz de Deus. Ela é a própria luz. E é com essa luz que o Senhor nos dirige. Então, ela traz essa luz para nos conduzir. Ela também traz para nós consolo para nos consolar, alimento para nos sustentar. A Bíblia, ela foi escrita durante 1.600 anos por homens, através do Espírito Santo de Deus. Foi totalmente 40 homens, entre reis e sacerdotes. Ela foi traduzida do hebraico no ano de 285 por 72 judeus, e isso se chamou Septuaginta. E ela foi traduzida depois do grego para o latim, e desta forma se chamou Vulgata Latina. A Bíblia Sagrada, ela foi dividida no ano de 1250 em capítulos e no ano de 1551 em versículos. Então ela contém 31.173 versículos, 1.189 capítulos. Ela contém 66 livros, e em cada um desses livros, Jesus, ele aparece de uma forma. Então, ali em Gênesis, Jesus, ele aparece como a semente da mulher, em Êxodo como o Cordeiro Pascal, em Levítico como sumo sacerdote, em Números como nuvem durante o dia, coluna de fogo durante a noite. Em Deuteronômio, ele é um profeta, ele aparece como um profeta semelhante a Moisés. Em Josué, ele é o capitão da nossa salvação. Em Juízes, ele é o nosso juiz legislador. Em Ruth, ele é o nosso parente remidor. Em Samuel, ele é o profeta em quem confiamos. Em Reis e Crônicas, ele é o rei reinante. Em Esdras, ele é o reconstrutor das muralhas destruídas. Em Neemias, ele é o nosso restaurador.
Em Esther, ele é o nosso Mardoqueu. Em Jó, ele é o nosso Redentor. Jesus Cristo é o nosso Redentor que vive. Em Salmos, ele é o nosso pastor. Em Provérbios e Eclesiastes, ele é a sabedoria infinita. Em Cantares, ele é o amado da igreja. Em Isaías, ele é o príncipe da paz. Em Jeremias, ele é o renovo justo. Em Lamentações, ele é o profeta lamentador. Em Ezequiel, ele é o maravilhoso homem de 4 faces. Em Daniel, ele é o 4º homem na fornalha ardente da vida. Em Oséias, ele é o marido fiel para sempre, casado com a desviada. Em Joel, ele é o batizador. É Jesus Cristo que nos batiza com o Espírito Santo e é ele que nos batiza com o fogo. Em Amós, ele é o carregador dos nossos fardos. Em Obadias, ele é poderoso para salvar. Em Jonas, ele é o missionário estrangeiro. Em Miqueias, ele é o mensageiro de pés formosos. Em Naum, ele é o vingador dos eleitos de Deus. Em Abacuque, ele é o evangelho de Deus. Ele é o evangelista de Deus. Em Sofonias, ele é o salvador. Em Ageu, ele é o restaurador das heranças perdidas. Em Zacarias, ele é a fonte acerca da casa de Davi. Em Malaquias, ele é o sol da justiça. Jesus é o sol da justiça. Em Mateus, ele é o Messias. Em Marcos, ele é o realizador de milagres e maravilhas. E em Lucas, ele é o incansável. E em João 1, ele é o filho do homem. Em João 2, ele é o filho de Deus. João 3, ele é grande ensinador. Foi ele que ensinou a Nicodemos. Em João 4, ele é o ganhador de almas. Ele ganhou a mulher samaritana. E no João 5, ele é o grande médico. Foi ele que curou o paralítico no tanque de Betesda. No 6, ele é o pão da vida. É ele que alimenta a nossa fome. No capítulo 7, ele é a água da vida. É Jesus Cristo que sacia a nossa sede. No capítulo 8, ele é o defensor dos fracos. No 9, ele é a luz do mundo. No 10, ele é o bom pastor. No 11, ele é o príncipe da vida. Foi ele que ressuscitou a Lázaro. No 12, ele é o rei. Ele entrou em Jerusalém montado no jumentinho. No 13, ele é servo. Ele lavou os pés dos discípulos. No 14, ele é o consolador. É ele que consola a nossa vida. No 15, ele é a videira verdadeira. No 16, ele é o doador do Espírito. No 17, ele é o nosso intercessor. Jesus Cristo, ele está sentado à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. No 18, ele é o sofredor modelo. No 19, ele é o salvador crucificado. No 20, ele é o conquistador da morte. No 21, ele é o restaurador do arrependido. Ali no livro de Atos, ele é o Espírito Santo. No livro de Romanos, ele é o nosso justificador. No livro de Coríntios, ele é o nosso santificador. No livro de Gálatas, ele é o nosso libertador. No livro de Efésios, ele é o Cristo das inescrutáveis riquezas. No livro de Filipenses, ele é Deus que supre todas as nossas necessidades. No livro de Colossenses, ele é a plenitude da divindade encarnada. Em Tessalonicenses, ele é o Senhor que brevemente voltará. Jesus Cristo, ele veio uma primeira vez e ele virá uma segunda vez. E ele virá para arrebatar a sua igreja. Em Timóteo, ele é o pastor fiel. Em Tito, ele é o mediador. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Em Filemão, ele é o amigo mais chegado do que um irmão. Em Hebreus, ele é o sangue do Cordeiro eterno. Em Tiago, ele é o grande médico. Em Pedro, ele é o sumo pastor, vindo com uma coroa de glória. Em 1 João, diz que Jesus, ele é o amor. Jesus, ele é amor. Ele é amor imensurável. Ele é amor inesgotável. Em Judas, ele é o Senhor, vindo com milhares dos seus santos. Em Apocalipse,
João disse que ele estava ali na ilha de Patmos e ali ele teve um encontro com Jesus. E ele fala, eu vi Jesus. E como foi que João viu? Ele tinha na mão 7 estrelas, com 7 anjos das 7 igrejas. Ele andava no meio de 7 castiçais de ouro. Ele manda escrever 7 cartas para 7 igrejas. Ele abre os 7 selos. Ele aparece a 7 anjos e tocaram 7 trombetas. E derramou-se 7 taças e se ouviu-se 7 trovões. A voz de 7 trovões. E ele fala, eu vi mais. Sabe como que eu vi? Eu vi os pés dele. E sabe como que era? Era como latão reluzente. Os seus cabelos eram brancos como a lã. Eram cabelos brancos como a lã branca. Aleluia. E as vestes cobriam seus pés. Havia um diadema sobre a sua cabeça. O seu rosto brilhava como o sol. Os olhos eram como chamas de fogo. E no peito havia um cinturão de ouro. E na colcha estava escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia, aleluia. E vejam, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo é uma pessoa só. Eu quero falar um pouquinho sobre a pessoa do Espírito Santo. Pneumatologia, o que isso significa? Pneuma significa espírito e logia significa estudo. Então, a pneumatologia é o estudo sobre o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele possui um intelecto, ele é sensível, ele chora como a gente chora, ele geme, ele sente ciúme de nós, ele tem todos os atributos que nós temos, mas ele é o próprio Deus. O Espírito Santo de Deus é Deus. Ali em 1 João 5,7, fala, são 3 os que testificam no céu, o Pai, o Filho, que é Jesus, que é a palavra, e o Espírito Santo. A palavra de Deus fala que o Espírito Santo, ele geme com gemidos inexprimíveis por nós. Quando nós não sabemos orar, nós podemos ir até o Espírito Santo e falar com ele, pedir para que ele ore por nós. Lá no céu está Jesus, mas aqui na terra está o Espírito Santo orando por nós. E eu também gostaria de falar para você sobre essa segunda vinda de Jesus. Jesus, ele fala ali, Deus fala para nós ali em João 3,16. Ele fala assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado. O que não crê já está condenado, porquanto não crê no nome unigênito do Filho de Deus. Então, Deus, ele amou tanto o mundo que ele enviou Jesus Cristo para morrer naquela cruz para que nós fôssemos salvos. Mas Jesus veio e nos salvou, mas Jesus Cristo, ele vai voltar. E é sobre isso que eu quero falar para você. Na primeira vinda de Jesus, ele veio preparar a sua noiva, mas na segunda vinda, ele vai vir a arrebatar a sua igreja. Aleluia, aleluia. E a palavra de Deus fala que o Senhor vai enxugar dos nossos olhos todas as nossas lágrimas. Então, João, quando ele está escrevendo ali o livro, ele mostra para nós a esperança que ele tinha em Jesus. João acreditou e João disse assim, Maranata, vem Senhor Jesus. E nesta manhã eu quero perguntar para você, você tem esperança de subir? Quem tem esperança crê em Jesus. Quem tem esperança e crê em Jesus, ele vai voltar.
ele sabe que ele vai voltar. Jesus virá, Jesus voltará, Jesus regressará. Mas nessa segunda vez será diferente da primeira vez. Vejam, na primeira vez que Jesus Cristo veio, na primeira vinda ele veio sobre a terra, mas na segunda vinda ele virá nos mares. Na primeira vinda ele veio como carne mortal, mas na segunda vinda ele virá como espírito vivificante. Na primeira vinda ele veio numa manjedoura, mas na segunda vinda ele virá numa nuvem. Na primeira vinda ele veio para plantar, mas na segunda vinda ele virá para colher. Na primeira vinda ele veio para salvar, mas na segunda vinda ele virá buscar os salvos. Aleluia. Na primeira vinda ele veio para libertar, mas na segunda vinda ele veio para buscar os libertos. Na primeira vinda ele veio para chorar, na segunda vinda ele virá para sorrir. Na primeira vinda ele veio como Jesus, na segunda vinda ele virá como Messias. Na primeira vinda ele veio como filho de Davi, mas na segunda vinda ele virá como Senhor de Davi. Na primeira vinda ele veio para profetizar, mas na segunda vinda ele virá para cumprir a profecia. Na primeira vinda ele veio na cruz, mas na segunda vinda ele virá num trono de glória. Aleluia. Na primeira vinda ele veio com uma coroa de espinhos, mas na segunda vinda ele virá com uma coroa de glória. Aleluia. Na primeira vinda ele veio com um caniço de madeira, mas na segunda vinda ele vai carregar em suas mãos um cetro de justiça. Na primeira vinda, ele veio com um manto de púrpura, mas na segunda vinda, ele virá com um manto de majestade. Jesus, ele é majestoso. Na primeira vinda, ele veio como servo, mas na segunda vinda, ele virá como rei. Na primeira vinda, ele veio como súdito, como advogado, mas na segunda vinda, ele vai vir como juiz. Na primeira vinda, ele veio condenado pelos homens, mas na segunda vinda, ele governará com equidade e justiça. Um filho nascido justiça já está nascendo em nome de Jesus. Na primeira vinda, ele veio condenado pelos homens, mas na segunda vinda, ele vai governar com equidade e justiça. Na primeira vinda ele veio pobre e humilde, mas na segunda vinda ele vai vir poderoso e exaltado. Na primeira vinda ele veio como um soldado, na segunda vinda ele virá como general. Aleluia. Na primeira vinda ele veio montado num jumentinho, animal de paz, mas na segunda vinda de Jesus ele virá montado num cavalo branco, animal de guerra. Aleluia. Na primeira vinda, ele veio como um cordeiro manso, mas na segunda vinda, ele virá como um leão da tribo de Judá. Aleluia. E nessa manhã, eu pergunto para você, você crê que Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus? Você crê nesta palavra? A palavra de Deus, ela fala para nós ali em Romanos 10, eu vou lá nessa palavra, Romanos 10, o Senhor fala para nós assim, Romanos 10, 9, se com tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Então, nesta manhã, eu convido você a fazer uma oração junto comigo, dizendo, Jesus Cristo, eu creio que tu és o Filho de Deus. Jesus Cristo, nesta manhã eu quero fazer uma aliança com Deus Pai, com Deus Filho Jesus e com Deus Espírito Santo. Eu convido a Jesus Cristo para ser o meu Senhor e meu único e suficiente Salvador. Nesta manhã eu peço que Deus Pai Todo-Poderoso escreva o meu nome no livro da vida. E nesta manhã eu declaro com a minha boca, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém? Um grande abraço, tchau, tchau, até uma próxima.